Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda em processo de recuperação, ainda no DM, mas vindo aqui para trazer mais um giro de notícias da maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro do que acontece aí na base, com as sereias, com alguns elementos de bastidores aí, algumas novidades que vem acontecendo com o Santos, fora das quatro linhas do time profissional masculino, que é o que a gente costuma falar mais frequentemente, é o que vocês acompanham mais, mas aqui também damos espaço para outras coisas que acontecem ao redor da Vila Belmiro. Como sempre antes, peço sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Muito obrigado a todos que têm nos ajudado, muito obrigado à audiência que tem dado, muito obrigado pela participação que vocês têm feito aí. O pessoal tem comentado, então muito obrigado a todos vocês. E se inscreve no canal, dessa ajuda, continuem dando esse apoio, essa força pro canal. Vamos começar então falando de sereias, que, enfim, num dia que foi bem triste, eu comentei aqui no pós-jogo do Clássico, que foi uma segunda-feira complicada, né? O Santos teve o jogo com o São Paulo, que foi aquela tragédia, e aí no mesmo horário teve o jogo das sereias contra o Atlético Mineiro, em que elas também foram derrotadas pelo mesmo placar 2-1, num procedimento meio parecido, que foi também um pênalti no final. Eu vi o lance meio por cima, foi pênalti, mas teve muita reclamação com relação à arbitragem. E isso tem sido uma constante nos jogos das sereias também. Eu lembro aqui no jogo contra o Clássico contra o Palmeiras, que teve um pênalti muito claro para o Santos no primeiro tempo, que não foi dado. O Santos acabou perdendo com um gol nos acréscimos do segundo tempo. E teve muita reclamação por parte das jogadoras. A Cristiane se posicionou muito veemente na questão de, como é que ela tinha falado, né? Tipo, se quer levar o bagulho a sério, então vamos fazer a coisa séria, né? Vamos colocar VAR e tal, que não tem VAR. Mas enfim, o Santos começou vencendo com o gol da Fernanda e tava bem até o primeiro tempo, ainda tava melhor, assim, eu dividi as telas, assisti meio por cima, umas horas deu umas travadas, mas o time tava bem. No segundo tempo deu uma recuada bem boa, assim, eu não consegui acompanhar direito o jogo, tava sofrendo já bastante com o Clássico, mas enfim, deu uma recuada, deu bastante espaço e o Atlético Mineiro acabou virando com gols aos 35 e aos 42 do segundo tempo. Santos que foi a campo com Vivi Rose, de Oliveira depois Bruninha, Tayla, Kaká depois Camila Martins e Stabile, Laura Valverde depois Ariquinha, Júlia e Fernanda, Taizinha depois Kathleen, Jane e Cristiane. Esse foi o time da Tatiele Silveira. Com esse resultado, com essa derrota para o Atlético Mineiro, o Santos fica na sexta colocação, mas vê os outros times se aproximando. Então o Santos se mantém com 12 pontos. Vê a Ferroviária se afastar um pouco, São Paulo ainda mais. Então a Ferroviária está com 14, São Paulo com 17, Corinthians com 18, Internacional com 19 e Palmeiras com 19, são os líderes, né? E o Santos com 12 pontos, com o mesmo número de pontos que Flamengo e Atlético Mineiro, que são os times que fecham a zona de classificação, os 8 primeiros. Então aí uma situação bastante delicada, né? Para dizer o mínimo. O Real Brasília e o Grêmio são os primeiros fora da zona de classificação, os dois com 10 pontos. O Santos agora só volta a campo, segundo aqui a tabela do Globoesporte.com, no sábado, dia 14, então não esse fim de semana, no outro fim de semana, num clássico, num Sansão, sábado, 2 da tarde, na Vila Belmiro. Se não tiver transmissão de nada, vai ter transmissão da Santos TV, então confiram lá. E, de novo, mais cobranças. Parece que nesse jogo contra o Atlético Mineiro teve 2 lances de impedimento que foram marcados por Santos e que não estavam impedidos. Então, de novo, segue a linha, né, de prejudicar o Santos, a arbitragem prejudicando o Santos tanto no masculino quanto no feminino. Já as sereinhas, que perderam o segundo jogo da final, perderam os 2 jogos da final para o Internacional no Sub-17, foram vice-campeãs então do Campeonato Sub-17, começaram o Sub-20 agora, e começaram vencendo o Botafogo por 3-0 na quarta-feira, dia 4, gols de Isa Viana, Júlia Delprá e Ana Luísa, mas hoje elas já entraram em campo e perderam para o SMAC do Pará. Então, 1-0, o gol do SMAC, vitória do SMAC. Santos que foi a campo nesse jogo com Madu Valente, foi o gol aos 5 minutos do primeiro tempo. Enfim, Santos que foi a campo com Madu Valente,
Raíssa Calheiros, Isa Matos, Giovanna Tolesani, depois Manu Gorni e Bárbara Cuswal, depois Sofia Rafaela, Laura Valverde, depois Ana Juste, Gi Fernandes e Ana Luísa, Nicole Marussi, Júlia Del Prato, depois Ana Júlia Cury e Isa Viana, depois Márcia Coutinho. A técnica é a Sandra Santos. Caramba, elas já estão com nomes compostos e sobrenomes. Enfim, esse é o time do Santos que volta a campo. Deixa eu confirmar aqui. Não sei, fechei aqui hoje. Suponho que seja daqui a 2 dias. Deve jogar domingo, né? Porque aqui. Peixe enfrenta o Ceará no fechamento do primeiro turno do grupo às 10h30 da manhã de domingo. Exatamente. Então, não sei como é que tá o resto da tabela. Vou confirmar depois e aí a gente fala no próximo giro de notícias como que foram as sereinhas no Sub-20. Pelo menos tem uma vitória, tem que ver como é que foi o SMAC, né? Falando ainda de Sub-20, nós tivemos a estreia do masculino Sub-20 no Paulistão. Estreou contra a Portuguesa Santista em Urucumurça, mando da Luzinha, da Briosa. E vitória Santista por 2-0, gols de Pedrinho Escaramuça e Nicão. Não sei se eu comentei desse jogo no último giro já. Enfim, teve transmissão do The Eleven Sports. Bom ver as transmissões da Eleven Sports voltando aí. O Orlando Ribeiro, foi a estreia do Orlando Ribeiro também como treinador da categoria Sub-20 do Santos. Ele que tem um histórico bastante longo, né? Treinou bastante tempo no São Paulo, depois treinou o Palmeiras, Sub-17, então é um treinador bastante experiente. E o time Sub-20 volta a campo dia 8 contra o Mauá no CT Rei Pelé. Então foi bom até para ver esses jogadores, né? Ivonei, Pedrinho Escaramuça, assim, são jogadores que já têm uma passagem pelo profissional ou já têm uma visibilidade pelas questões do futebol profissional mesmo, né? O Pedrinho é lateral, sempre teve uma fama muito boa, assim, ele sempre foi muito reputado de ser uma promessa interessante, então é legal de vê-los entrando em campo. Então acompanha aí, deve ter transmissão da Eleven Sports também. Ainda sobre a base, ainda sobre Paulista, agora falando do Sub-15 e do Sub-17, que vem com vitórias seguidas, né? É porque o último giro foi no sábado, né? Então eu já consegui falar da vitória deles. Eles voltam a campo eles já venceram o Jabaquara, né, no último sábado, o Sub-15 por 3-0 e o Sub-20 por 5-0. E agora voltam a campo contra o Mauaense. Então, nesse sábado, dia 7, o Sub-15 às 9 da manhã, o Sub-17 às 11 da manhã, enfrentando o Mauaense. Vai ter turno e retorno, então o Santos já fez os jogos contra o Mauá, contra a Portuguesa Santista e contra o Jabaquara. Falta só o Mauaense para fechar esse turno, depois vai ter o retorno contra estes mesmos adversários. Santos que vem aí 100% no grupo nas duas categorias. Acho que falamos de base, falamos de sereias. Para fechar, então, vou só comentar aqui um assunto que foi importante nessa semana, mas é um assunto assim que é muito sério, mas está muito no começo, então a gente vai só mencionar aqui e talvez falar com mais propriedade. Assim, eu estou pensando em convidar o Dr. Rafael Cobra para falar da questão da Libra. O que é a Libra? É essa liga brasileira, liga de clubes brasileira, que começou a ser pensada agora e que teve, parece que a reunião de alguns clubes da Série A, eu acho que 18 clubes da Série A, alguns clubes da Série B também, e o Santos foi um dos signatários do primeiro documento da criação de ligas. O Santos assinou junto com Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bragantino e parece que o América Mineiro também assinou. Estou lendo aqui no Diário do Peixe, mas eu não sabia. Então já alguns clubes já assinaram e teve alguns outros. O Cruzeiro eu acho que assinou também. Isso, falei do Cruzeiro, né? Então teve todos os clubes da Série A, menos Cuiabá e Juventude presentes. E da Série B, Cruzeiro, Guarani, Ponte Preta, Sport e Vasco. E eu vou só dar uma menção aqui. Essa coisa de liga é um assunto muito, muito, muito delicado. Para quem se lembra como que foi em 2000, foi uma coisa muito confusa e não foi uma criação de uma liga, mas foi um processo bastante complicado, tanto que foi confuso. Foi o ano que o Fluminense estava na segunda, deveria jogar a segunda divisão, mas foi para o módulo azul, que era o módulo principal.
Pra gente que é do Paraná lembra bastante, porque o Paraná estava na primeira divisão e foi jogado para o módulo amarelo, conquistou o módulo amarelo e disputou o mata-mata, e o São Caetano foi finalista, sendo que era desse módulo amarelo, enfim, foi bastante confuso. E a gente lembra de 87, que foi o ano em que foi criada o Clube dos 13, que era como se fosse uma liga, e até hoje tem a discussão se o campeão brasileiro é o Sport ou é o Flamengo. Cabe até falar disso no vídeo mais especificamente, mas de qualquer forma, criar uma liga é algo que é muito complicado no futebol brasileiro. A gente lembra que teve a primeira liga alguns anos atrás, acho que foi 2015, 2016, um pouco antes talvez, e não deu em nada, né? Era apelidado de Ninguém Liga. O Londrina acabou campeão. Quando o Londrina acabou campeão, acabou a Ninguém Liga, a primeira liga. Então eu acho que assim, é muito embrionário. E o próprio presidente do Atlético, o Marcelo Petralha, ele falou que chegou na reunião achando que era para ser uma discussão, e esses clubes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, enfim, deram um documento para eles assinarem. Ele falou, não, eu vou ler primeiro, depois a gente conversa. Então parece que na próxima semana ou nas próximas semanas vão ter reuniões com mais clubes, né, com os 40 clubes da Série A e da Série B, o que exclui Paraná Clube, por exemplo. E aí, talvez possamos ter alguma coisa mais acertada com relação à criação de uma liga. Eu acho que ainda está muito embrionário. Eu acho que é interessante que os clubes se unam, porque a CBF trata muito mal do Campeonato Brasileiro. Basta ver as questões de arbitragens. Mas uma coisa que o Petralha falou e eu concordo, não dá para pegar uma coisa que, por exemplo, o Corinthians e o Flamengo achem proveitoso para eles e simplesmente referendar, e times como o Flamengo e o Corinthians continuarem ganhando muito mais dinheiro de TV do que o Santos, por exemplo. Então, se for para criar uma liga que seja o mais próximo possível da Premier League, por exemplo, que busca manter um equilíbrio entre os clubes pela questão de cotas de TV. Então, não tem um clube que receba muito mais que o outro, e a diferença para receber ou não mais dinheiro é pela posição que fica na tabela. Então, possivelmente o Santos, se fosse nos moldes da Premier League, pelas colocações que teve no Campeonato Brasileiro em 2019, 2018, 2017, enfim, o Santos já teria um valor maior e não teria uma distância tão grande para clubes como Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Então eu acho que é interessante a criação da liga, mas eu acho que tem muita discussão para ser feita, e eu espero que o Santos, caso realmente seja a favor, bom, já assinou, então oficialmente é a favor, que não aceite condições que tornem ele, que o prejudiquem em relação aos demais clubes que têm mais torcedores. Então acho que é uma questão que é muito interessante, que é muito importante, mas que no caso do futebol brasileiro é muito complicado, tem que ter muita discussão, vai tempo, e a chance de dar algo ruim é bastante grande, assim. Então eu espero que o Santos observe com atenção essa posição que, por exemplo, o Petralha está tomando, que o Petralha tem lá o seu egocentrismo megalômano aí, mas ele fala numa questão que é importante, né? Se Corinthians e Flamengo querem o dinheiro só para eles, que façam um campeonato só entre os dois, de turno e retorno e pontos corridos lá, e os outros clubes que façam algo que seja mais justo, mais parelho para todos, para que todos tenham chance de disputar em pé de igualdade essa competição, até para não ter a famosa espanholização de Real Madrid e Barcelona ganhando ano sim, ano não o Campeonato Espanhol, né? Que seja muito mais próximo da Liga Inglesa, da Premier League. Certo, pessoal? Então, acho que discutiremos isso mais para frente, mais a fundo, mas este foi o nosso giro de notícias aí, um resumão dos resultados das sereias, das sereinhas, da base do Santos, masculino, e também dessa questão da Libra, a Liga Brasileira de Clubes, que virá talvez no futuro próximo ou não. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. No mais, como sempre, se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você acha dessa possível Libra, dessa possível criação de uma nova liga entre clubes. E também das questões de arbitragem nas sereias, na base, se você vai acompanhar, se você vai conseguir assistir a Live Sports. Lembrando que o Sub-20 joga, mas Miguel Terceiros, o Miguelito, ainda não vai estrear, só em junho, julho, acho que ele vai poder ser colocado no bid. Então assista o Sub-20 para ver esses outros jogadores que não são
Miguel Terceiros, o famoso boliviano. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Amanhã é dia de pré-jogo, porque domingo tem Santos em campo novamente. Pegaremos o Cuiabá na Vila Belmiro e que o Bustos continue com seu ritmo de vitórias na Vila Belmiro, que é 100%. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram e pra cima deles. Abraço.